Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa conversa com um questionamento. Você sabe dizer qual a diferença entre racismo, preconceito, discriminação e segregação? Apesar de serem diferentes, todos esses conceitos estão ligados e são fundamentais para se entender como se desenvolvem as relações de poder, não só entre raças, mas também entre gêneros e orientações sexuais, religiosidade, origem local, tipo físico, entre outras características de identidade. Falar sobre essas diferenças é muito importante para que tenhamos a dimensão do tamanho do nosso desafio na construção de um mundo mais igualitário. 12 de janeiro de 2013, um sábado. Eu não consigo esquecer essa data. Eu, meu marido e meu filho fomos a uma agência de carros de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Estávamos com o nosso caçula, ele é adotado e é negro. Deixamos ele vendo TV na agência enquanto conversávamos com o gerente. Em determinado momento, ele veio até nós e um funcionário da agência foi falar com ele. "Você não pode ficar aqui? Aqui não é lugar para você. Saia da loja." E eles pedem dinheiro e incomodam os clientes. Imediatamente eu peguei meu filho pela mão e saí da loja. Meu marido chegou a perguntar o motivo daquela reação. Quando ele disse que aquela criança negra era nosso filho, o funcionário ficou completamente sem ação, gaguejou, pediu desculpas, sem entender nada. O nosso filho chegou até a questionar por que não aceitavam criança naquela loja, já que tinha uma televisão passando desenho animado. Esperamos alguns dias, enviamos um e-mail pedindo retratação e não tomamos nenhuma atitude imediata. Não acionamos a polícia para preservar o nosso filho. Enviamos muitos e-mails e recebemos, então, mais de 20 dias depois, uma resposta. Pedimos essa resposta diariamente. O representante da agência nos disse que lamentava o ocorrido e que tudo não passou de um mal-entendido. Preconceito racial não é mal-entendido. Preconceito é o ato de alguém julgar algo ou outra pessoa com ideias pré-concebidas, sem nada conhecer sobre a pessoa a quem se julga. Você pega uma característica de alguém e já estabelece um juízo sobre como aquela pessoa vai se comportar ou sobre o caráter dela. Por exemplo, vejo um homem negro e já pressuponho que ele goste de samba ou de futebol. Ou pior, que ele seja alguém perigoso. Ou então, ao me deparar com uma pessoa oriental, já parto da crença de que ela é boa em matemática. Veja que o preconceito pode gerar vantagens e desvantagens, porque é desse juízo retirado do imaginário racista que pessoas não brancas são tidas como suspeitas e homens brancos considerados como confiáveis. Vejam nas telenovelas como, em geral, homens brancos são representados como racionais, calculistas, administradores competentes, mesmo quando são vilões. Esse tipo de representação preconceituosa vai reforçando no imaginário social locais de poder, que posteriormente serão ocupados na vida real por homens brancos e predominantemente heterossexuais, como nas empresas. Como já foi falado, o preconceito pode se manifestar não só pelo fator racial, mas também pela religião, pela origem, pela orientação, identidade sexual, aparência física, gênero, idade, entre outros. Nesse sentido, é que se pode dizer que o preconceito, assim como a discriminação e o racismo, que é quando se tem um sistema de discriminação baseado na raça, é sempre um mal-entendido. Por isso, estamos aqui para que você bem entenda e não recaia nesse mal-entendido. O preconceito pode redundar na discriminação. Discriminar é dar tratamento diferente. Diferente do preconceito, a discriminação exige um ato
exige, portanto, o poder de separar, apartar, diferenciar. Uma pesquisa encomendada pela Central Única das Favelas e realizada pelo Instituto Locomotiva em junho de 2020 indica que a população brasileira reconhece que a cor da pele de uma pessoa faz diferença no tratamento que ela receberá da polícia e as suas chances de estudar e trabalhar. Estamos falando de mais de 118 milhões de pessoas que se declaram pretos ou pardos, ou 56% dos brasileiros submetidos a um tratamento diferenciado em razão da cor da sua pele. Eu fui encontrar a minha mãe, médica, branca, no trabalho. Nós íamos almoçar juntas. Fui subindo direto para a sala dela, quando uma nova recepcionista veio me perguntar se eu tinha consulta marcada. Aí eu expliquei que não, que eu era filha de uma das funcionárias da clínica e que eu ia encontrar com a minha mãe na sala. Ela tentou me impedir, dizendo que aquela era a sala de atendimento de otorrino. Aí eu disse para ela, minha mãe é a otorrino. Ela fez que não entendeu, me olhou torto, eu repeti. Ela perguntou o nome da minha mãe, eu falei, e ela perguntou para mim se eu tinha certeza do nome da minha mãe. É claro que eu tinha certeza do nome da minha mãe. Aí eu me irritei e subi. Imediatamente, ela pediu que o segurança me acompanhasse, achando que eu não tinha percebido. Bom, depois, quando eu estava descendo, eu passei pela recepção com a minha mãe e ela fez uma cara de espanto. Minha mãe foi lá e disse, essa aqui é a minha filha. Ela é linda, não é? E olha que eu não tinha falado nada para minha mãe do que tinha acontecido. Porque eu sei que ela fica muito chateada quando isso acontece. Foi uma coincidência. Daí a moça disse, nossa, pois é, quase que eu duvidei. A senhora parece uma bonequinha de porcelana, linda, linda. Se eu tivesse que adivinhar qual era a funcionária de quem ela era filha, eu ia achar que ela era filha da faxineira. Às vezes, a discriminação se dá de forma sutil, indireta e mesmo de modo inconsciente. Se uma empresa aplica regras neutras diante de um cenário em que mulheres ou negros são minorias e estão em evidente situação de desvantagem, isso é discriminação indireta. Muitas vezes, tratar pessoas em situação diferente de forma igual é perpetuar a discriminação. Nos anos de 1970, a Suprema Corte Americana considerou ilegal a aplicação dos famigerados testes de inteligência como critério de promoção de uma empresa. E por que se o teste era aplicado tanto a negros como a brancos? Porque a Suprema Corte considerou que era injusto medir inteligência pelos conteúdos aprendidos na escola, uma vez que muitos negros haviam estudado em escolas segregadas em que o nível educacional era muito mais baixo. Fica a lição. Não fazer nada ou fazer algo sem considerar as diferenças também é discriminar. Mas fica a pergunta: toda discriminação tem um caráter negativo? Nem sempre. A discriminação pode ser positiva, no sentido de que, às vezes, é possível e necessário discriminar para corrigir desigualdades. A discriminação positiva tem o nome de ação afirmativa, que são políticas públicas ou privadas em que se estabelece um tratamento diferenciado a minorias que são historicamente discriminadas de modo negativo. Quando uma empresa promove um processo de contratação específico para pessoas negras, está fazendo uma ação afirmativa. E isso é o que estados e empresas devem fazer caso queiram, de fato, se posicionar contra todas as formas de discriminação. Falaremos mais sobre isso nos próximos vídeos. Para finalizar o assunto discriminação, vale a pena falarmos sobre o mito do racismo reverso ou inverso. Como vimos anteriormente, o racismo é toda uma estrutura que impede que pessoas negras possam viver plenamente, simplesmente por possuir um determinado conjunto de traços físicos, origem e cultura.
Essa estrutura foi construída por anos de dominação branca sobre outros povos. O racismo reverso é uma falácia, já que nenhum branco é impedido de exercer qualquer um dos seus direitos universais por ser branco. Por outro lado, negros estão sujeitos a perder qualquer um dos seus direitos ou até mesmo a vida por ser negro. Se um branco sofre algum tipo de injúria ou discriminação pela cor da pele, as infrações são tipificadas como preconceito e discriminação, mas nunca como racismo, porque essa é uma invenção dos brancos para se destacarem dos negros. Segregação racial é a separação de um grupo étnico de forma institucionalizada, mantida por leis que legitimam essa divisão. As bases da segregação são eugenistas, ou seja, se valem de justificativas vazias de melhoramento das futuras gerações pela reprodução das melhores características dos indivíduos. Isso significa um total desprezo por todos os outros traços que não são desejados. 2 exemplos históricos de sociedades segregacionistas são os Estados Unidos e a África do Sul. O Brasil também já foi segregacionista. A Constituição Federal de 1824 vedava o acesso de pessoas negras à educação. O pensador, professor e escritor Abdias do Nascimento descreveu o racismo brasileiro como não tão óbvio como o racismo dos Estados Unidos e nem legalizado, qual o apartheid da África do Sul, mas eficazmente institucionalizado nos níveis oficiais de governo, assim como difuso no tecido social, político e cultural da sociedade do país. Prestem atenção nesta história. Meu nome é Rosa Parkers. Sou costureira. Eu vivia em Montgomery, capital do Alabama, nos Estados Unidos. Aqui havia uma lei em que as primeiras filas dos ônibus eram somente para os brancos. Uma placa dividia e indicava que os negros podiam se sentar na parte dos fundos do veículo. Mas se um branco entrasse e não houvesse assento, o motorista parava, chegava a placa mais para trás e transformava aquela fileira para os brancos e a gente tinha que se levantar. Esse era o nosso cotidiano. No dia 1º de dezembro de 1955, eu lembro que eu estava muito cansada, com os pés doendo, depois de um dia inteiro de trabalho. Todos os bancos estavam ocupados quando um homem branco subiu no ônibus. O motorista parou, chegou a placa para trás e me obrigou a levantar junto com outras 3 pessoas. Os meus pés estavam me matando. Ele ficou me olhando e eu mudei para o assento da janela. Por que você não vai se levantar? Ele perguntou. Eu disse, eu não deveria ter que me levantar. Paguei os mesmos centavos que aquele homem. Por que eu não podia ficar sentada no meu lugar? Vi nos olhos do motorista que ele não esperava por aquela reação. Ele falou, bem, então eu vou fazer com que aprendam. Pode fazer isso, eu disse. Me levaram para a prisão por desobediência civil e fiquei lá até o dia seguinte, quando pagaram minha fiança. Depois deste acontecido, o Conselho Político Feminino organizou um boicote aos ônibus urbanos como protesto contra as leis segregacionistas. Martin Luther King Jr. foi um dos que apoiaram a ação. Os negros andavam quilômetros, mas não pegavam os ônibus. As empresas começaram então a ter prejuízos. Foi então que no dia 13 de novembro de 1956, a Suprema Corte aboliu a segregação racial nos ônibus de Montgomery. Eu não imaginava que o meu ato daquele dia teria um impacto tão grande, mas eu já ansiava e lutava por mudanças há muito tempo.
Assim como os Estados Unidos antes das leis antissegregacionistas, a África do Sul também era um país dividido em dois, com espaços destinados exclusivamente aos brancos. A história do país é toda marcada por conflitos, por territórios, guerras entre colonos e etnias nativas, mão de obra de escravizados e conflitos por exploração de ouro e diamante. A formação do Estado da África do Sul em 1910 era baseada em leis racistas e segregacionistas. Havia uma reserva dos melhores empregos para os brancos, restrição do direito de propriedade e de fluxo dos negros do campo para a cidade. Entre 1939 e 1947, as tensões raciais aumentaram devido às péssimas condições de vida dos negros sul-africanos. Até que em 1948 inicia o apartheid. A população negra foi privada de seus direitos civis fundamentais, como liberdade de expressão, locomoção, direitos políticos, entre vários outros. Nelson Mandela surge como uma liderança contra a segregação e as leis discriminatórias. Em 1962, voltando de uma viagem internacional em busca de apoio ao movimento anti-apartheid, Mandela foi preso e condenado à prisão perpétua. O apartheid durou 46 anos na África do Sul. O regime de privilégios dos brancos não se sustentou. A constante tensão racial no país incitava uma série de conflitos, como a revolta de Soweto em 1976, símbolo do fortalecimento do movimento negro no país. Em 1994, já fora da prisão, Mandela recebeu o Prêmio Nobel da Paz e foi eleito presidente da África do Sul. Lutei contra a dominação branca e contra a dominação negra. Defendi o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas vivem juntas em harmonia e oportunidades iguais. É um ideal para o qual espero viver e conseguir realizar. Mas, se for preciso, é um ideal para o qual estou disposto a morrer. Nelson Mandela. Assim como os Estados Unidos e a África do Sul, o Brasil tem o seu passado marcado pelo tráfico dos negros escravizados. Somos a maior comunidade negra fora da África e um dos últimos países do mundo a abolir a escravatura, o último no continente americano. Nunca houve um processo de transição do escravizado para cidadão e nenhuma garantia de condição digna de vida, como educação, saúde, moradia, emprego ou renda. Os ex-escravos só restou começar uma vida do zero nas periferias das cidades, enquanto as famílias que lucravam com a mão de obra escrava foram deixando suas riquezas como herança através das décadas. Se você vive em uma grande cidade do Brasil, te desafio a andar pelas áreas das favelas e comunidades mais pobres e dizer que não há segregação no país. É importante você entender que todos esses pontos que foram falados hoje, preconceito, discriminação, segregação, racismo, estão todos interligados e são aspectos do todo que é o racismo. Obrigada pela sua atenção e pelo seu tempo. Nos vemos no próximo vídeo.